Armadilha oculta. O que te faz querer ser aceito por todos? Você vive acreditando que suas escolhas são livres, que cada passo dado é fruto da sua vontade. Mas a verdade é que existe um fio invisível que direciona grande parte do que você faz. O desejo silencioso de ser aceito. Essa necessidade, que parece tão natural, é mais poderosa do que você imagina. Ela não só guia suas decisões, como também molda sua identidade. Você já parou para pensar em quantas vezes agiu de determinada forma apenas para ser visto com bons olhos? Quantas vezes silenciou sua opinião, escondeu suas emoções, fingiu concordar ou até mesmo mudou sua maneira de se vestir e falar apenas para não se sentir deslocado? A obsessão pela aceitação é como uma sombra constante. Você não percebe, mas ela está em todos os lugares, determinando como você se apresenta ao mundo. O que parece inofensivo, querer agradar, ser reconhecido, receber aprovação, na verdade pode ser uma prisão. A mente cria a ilusão de que ser aceito por todos é o caminho da segurança, da felicidade e da realização. Mas essa crença oculta um custo alto. Cada gesto de conformidade afasta você da sua verdade. Quando você troca autenticidade por aceitação, lentamente abre mão da própria essência, até o ponto de já não saber mais onde termina a sua voz e onde começa a expectativa dos outros. É como viver em uma peça de teatro sem perceber que você nunca saiu do palco, interpretando papéis que a plateia espera, mas nunca explorando a si mesmo. O mais inquietante é que esse mecanismo não é consciente. Ele se disfarça como cuidado, como bom senso, como estratégia social. Mas por trás há medo. Medo da rejeição, do abandono, do julgamento. E é esse medo que escraviza, que faz com que você repita padrões que não escolheu, que permaneça em lugares onde não se sente inteiro, que viva vidas que não refletem a sua verdade. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós nos controla, e esse desejo de aceitação é uma das forças mais negadas, mas também uma das mais controladoras. Enquanto você acreditar que precisa caber em todos os moldes, jamais descobrirá quem realmente é. A pergunta que ecoa e que abre esse caminho é simples, mas perturbadora. Será que o que você quer é ser aceito ou apenas teme ser rejeitado? Porque se for apenas medo, você não está escolhendo sua vida, está apenas evitando a dor. E viver para evitar a dor não é viver plenamente, é sobreviver em um estado de constante vigilância, sempre adaptando-se, sempre calculando, sempre distante de si mesmo. Esse é o verdadeiro perigo da armadilha da aceitação. Ela parece proteção, mas é uma gaiola dourada. É nesse ponto que precisamos mergulhar, entender de onde vem essa obsessão por aceitação, como ela se formou, como ela manipula seu comportamento sem que você perceba, e mais do que isso, como você pode finalmente libertar-se dessa prisão invisível. Porque a vida não pede para você ser aceito por todos, pede para você ser inteiro diante de si mesmo. Muito antes de você se preocupar com sua imagem nas redes sociais, com a roupa que veste ou com a opinião das pessoas ao seu redor, já existia um código gravado no fundo da sua mente. Sobreviver significava ser aceito pelo grupo. Nos tempos ancestrais, viver isolado era quase uma sentença de morte. Estar dentro da tribo garantia proteção contra predadores, acesso a alimentos, chance de reprodução e transmissão de conhecimento. Rejeição, por outro lado, era sinônimo de vulnerabilidade, solidão e perigo. Essa memória coletiva, esculpida ao longo de milhares de anos, permanece ativa até hoje no cérebro humano. Mesmo em um mundo moderno, onde o isolamento não representa mais risco imediato de vida, o cérebro reage à rejeição social como se fosse uma ameaça existencial. Quando você sente que alguém te ignora, critica ou desaprova, regiões do cérebro ligadas à dor física são ativadas. A rejeição dói porque, em essência, o sistema nervoso ainda acredita que estar fora do grupo é um risco de sobrevivência. Esse instinto primitivo, que um dia foi uma ferramenta de adaptação, tornou-se um vício emocional na sociedade contemporânea. Não precisamos mais da aprovação da tribo para sobreviver, mas continuamos dependentes dela para nos sentirmos pertencentes.
O problema é que agora a tribo se multiplicou. Não é apenas sua família ou sua comunidade imediata, são milhares de olhares invisíveis, representados por curtidas, comentários, seguidores e expectativas sociais. Essa necessidade, que já foi instintiva, transformou-se em compulsão. Buscamos aprovação no olhar do outro como quem busca água no deserto, mesmo quando não temos sede. É como se a mente tivesse criado um programa automático. Se for aceito, estou seguro. Se for rejeitado, estou em perigo. E assim passamos a confundir sobrevivência com aprovação. Mas existe uma diferença crucial. A sobrevivência real é objetiva. A aprovação é ilusória. Você pode ter saúde, comida, segurança e ainda sentir que está em risco apenas porque alguém não valida suas escolhas. Aqui está o paradoxo. A aceitação genuína é rara, mas a busca por ela é constante. Você acredita que busca pertencimento, mas muitas vezes o que guia seus passos é apenas o medo de não caber. Essa é a primeira camada da armadilha. Quando você vive para evitar a rejeição, perde a chance de descobrir se o que deseja é realmente aceitação ou apenas alívio do medo. Pergunte-se: quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes permaneceu em silêncio, mesmo sentindo dentro de si o desejo de falar? Essas pequenas concessões não parecem grandes coisas, mas, acumuladas, constroem uma vida inteira vivida para os outros, não para si mesmo. Esse instinto tribal continua atuando como um eco do passado. Ele não desapareceu, apenas se transformou. Hoje, em vez de correr do predador, você corre da rejeição. Em vez de buscar alimento, busca validação. E a questão mais inquietante é: até quando você continuará alimentando esse programa automático, sem perceber que a verdadeira sobrevivência já não depende da aceitação de todos, mas da coragem de se aceitar como é? O instinto tribal abre caminho para uma segunda camada ainda mais profunda: a construção da máscara que usamos para sermos aceitos. Jung chamou essa máscara de persona, a face social que mostramos ao mundo, cuidadosamente moldada para caber em expectativas externas. No início, a persona não é um inimigo, mas uma ferramenta de adaptação. Uma criança aprende a sorrir para agradar, a conter lágrimas para não ser repreendida, a exibir comportamentos que garantem afeto e reconhecimento. Mas, com o tempo, essa máscara cresce tanto que começa a sufocar aquilo que é genuíno. Em vez de servir a vida, passa a governá-la. O ego se apaixona pela persona porque ela traz recompensas, elogios, aprovação, respeito. Só que essas recompensas têm um custo invisível. Cada vez que você escolhe agradar em vez de ser verdadeiro, fortalece a distância entre quem é e quem mostra ser. É como viver em uma prisão dourada, onde do lado de fora existe admiração, mas do lado de dentro reina um silêncio pesado. Essa prisão é confortável porque você recebe reconhecimento, mas desconfortável porque precisa negar partes de si mesmo para mantê-la de pé. A máscara social funciona como uma armadura, protege da rejeição, mas também impede a intimidade real. Você mostra ao mundo aquilo que acredita que ele deseja ver, mas oculta suas fraquezas, seus desejos autênticos, suas dúvidas mais humanas. O paradoxo é que, quanto mais se esconde, mais distante fica da conexão verdadeira. Afinal, ninguém pode amar plenamente aquilo que nunca viu. Pessoas ao seu redor podem admirar a sua persona, mas é o seu eu oculto que permanece faminto de amor. O ego teme que, se a máscara cair, virá rejeição imediata. Esse medo mantém você preso à lógica da aprovação. Sorrir mesmo quando não quer, concordar mesmo quando discorda, aparentar segurança mesmo quando está frágil. Mas a verdade é que a fragilidade que você esconde não te enfraquece. O que te enfraquece é o esforço constante de escondê-la. Ao escolher a máscara repetidamente, você internaliza a mentira de que precisa ser alguém que não é para ser aceito. O mais inquietante é que essa mentira, repetida dia após dia, começa a parecer realidade. Você esquece que existe um eu por trás da máscara.
E é aí que a vida perde sua vitalidade. Quando cada gesto é calculado, cada palavra é medida e cada expressão é controlada, não para expressar, mas para agradar. Essa é a essência do aprisionamento psicológico que nos mantém dependentes da aceitação externa. A pergunta inevitável é: até quando você vai viver para sustentar uma imagem que não corresponde à sua verdade? Porque a máscara pode enganar os outros, mas nunca engana a si mesmo. Buscar aceitação não é apenas um hábito social, é uma experiência bioquímica. Sempre que alguém valida o que você faz, elogia sua aparência, concorda com sua opinião ou simplesmente demonstra aprovação, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor do prazer imediato. Esse mecanismo foi útil em um passado distante, pois reforçava comportamentos que garantiam sobrevivência dentro da tribo. Mas hoje, ele se transformou em um vício emocional que mantém milhões de pessoas presas à constante necessidade de reconhecimento. É por isso que redes sociais são tão poderosas. Cada curtida, comentário ou compartilhamento funciona como uma pequena dose de dopamina, criando um ciclo de dependência. Você volta a postar, não porque tem algo autêntico a dizer, mas porque busca a próxima onda de validação. Esse prazer rápido é enganoso, pois se dissipa quase imediatamente, deixando um vazio que pede outra dose. Assim como qualquer vício, quanto mais você se alimenta dele, mais precisa dele para se sentir vivo. A armadilha está no fato de que a aprovação social cria a ilusão de conexão. Você acredita estar se aproximando dos outros, mas, na verdade, está se afastando de si mesmo. Quando suas escolhas são motivadas pelo desejo de ser aceito, você se adapta ao desejo alheio e negligencia o seu próprio. O prazer de ser validado encobre a dor silenciosa de não ser verdadeiro. Esse mecanismo age de forma tão sutil que você quase não percebe. Um elogio no trabalho pode reforçar a ideia de que precisa sempre corresponder às expectativas. Um comentário positivo sobre sua aparência pode se transformar em pressão para nunca mostrar vulnerabilidade. Uma aprovação social pode parecer apenas um gesto inocente, mas, acumulada, cria um sistema inteiro que te condiciona a viver em função do olhar do outro. A grande questão é: e se essa busca por aprovação não fosse sinal de conexão, mas de escravidão emocional? Porque quando seu humor, sua autoestima e até sua identidade dependem da resposta externa, você já não vive, apenas reage. O prazer da aceitação é, na verdade, uma prisão mascarada de recompensa. E aqui surge a provocação que abre o próximo caminho. Se existe um prazer tão poderoso em ser aceito, quem se beneficia quando você permanece dependente disso? O desejo de ser aceito nunca foi apenas uma questão individual. Ele foi transformado em um dos maiores motores de manipulação da história. Vivemos em um sistema que entende perfeitamente como explorar essa fragilidade humana. A publicidade, por exemplo, não vende apenas produtos, vende pertencimento. Cada propaganda sugere que, se você usar determinada marca, será mais admirado, mais desejado, mais aceito pelo grupo. O consumo se tornou um ritual de inclusão e não de necessidade real. As redes sociais amplificaram esse mecanismo a um nível inédito. O design das plataformas foi construído para explorar sua carência de validação. Os algoritmos observam seu comportamento, aprendem o que mantém sua atenção e te recompensam com pequenas doses de reconhecimento digital. Tudo é feito para que você volte, poste mais, consuma mais, se compare mais. Quanto mais dependente da aprovação alheia você se torna, mais previsível é seu comportamento e, portanto, mais lucrativo para quem controla o sistema. O resultado é uma sociedade em que a ilusão do "seja você mesmo" se transforma em uma farsa. Porque, no fundo, você não está sendo você, está sendo aquilo que gera maior aprovação dentro de um circuito artificial de expectativas. É como se estivéssemos vivendo não como indivíduos autênticos, mas como personagens treinados para agradar. Essa é a grande ironia. Acreditamos que estamos nos expressando livremente, quando na prática somos condicionados a seguir moldes invisíveis de aceitação. Filosoficamente, isso nos leva a uma pergunta perturbadora.
Se todos estão ocupados tentando ser aceitos, quem realmente está vivendo como é? E mais, o que acontece com uma sociedade inteira que prefere o conforto da aprovação coletiva à coragem da autenticidade individual? Talvez seja por isso que vemos tantas vidas iguais, carreiras copiadas, opiniões padronizadas. A diversidade que poderia surgir da autenticidade é sufocada pela necessidade de aprovação. A armadilha é profunda, porque enquanto você acredita estar buscando conexão, está na verdade servindo a um sistema que lucra com sua insegurança. A indústria do consumo precisa que você sinta que ainda não é suficiente. A lógica das redes precisa que você crave mais curtidas para se sentir valorizado. A sociedade moderna precisa que você continue dependente da aceitação para se manter girando. E aqui surge a questão que abre espaço para o próximo mergulho. Se há tantos interesses em mantê-lo dependente da aprovação, qual é o preço oculto que você paga todos os dias para se sentir aceito? A busca por aceitação parece inofensiva à primeira vista, quase natural. Mas existe um preço silencioso que você paga cada vez que sacrifica sua verdade para caber no molde alheio. Esse preço não aparece de imediato, ele se acumula lentamente, corroendo por dentro. O primeiro sinal é a ansiedade. Viver tentando agradar a todos gera um estado constante de vigilância, como se cada palavra, gesto ou decisão tivesse que passar por um tribunal invisível. A mente nunca descansa, porque está sempre antecipando críticas e calculando estratégias para não decepcionar ninguém. Depois vem o vazio, porque mesmo quando você consegue a aprovação que tanto buscava, a sensação de satisfação dura pouco. É como beber água salgada. Quanto mais consome, mais sede sente. A validação externa nunca preenche o espaço da autenticidade perdida. Então, você corre para buscar mais aplausos, mais reconhecimento, mais olhares de aprovação, e esse ciclo o mantém preso a uma insatisfação crônica. Há também a perda de propósito. Quando a vida é conduzida pela necessidade de agradar, as escolhas deixam de refletir o que você realmente deseja e passam a refletir apenas o que os outros esperam de você. O resultado é uma existência aparentemente segura, mas profundamente desconectada de sua essência. Muitos chegam ao fim de suas jornadas percebendo que nunca viveram a própria vida, apenas encenaram um papel escrito por expectativas externas. O mais cruel desse custo é que ele é silencioso. Não há alarmes, não há tragédias imediatas. Apenas um desgaste lento, uma corrosão diária que rouba energia, clareza e autenticidade. E é por isso que tantas pessoas que parecem bem-sucedidas ou socialmente aceitas carregam em silêncio um sentimento de estagnação e falta de sentido. Ser aceito por todos, na prática, significa não ser plenamente por ninguém, nem mesmo por você. Essa é a fatura invisível que a busca pela aprovação cobra, a perda de si mesmo. E isso nos leva a uma reflexão crucial. Se o custo de ser aceito é a sua própria identidade, será que não existe um caminho mais verdadeiro, mesmo que mais arriscado? E se a resposta não estiver em agradar, mas em se permitir ser rejeitado para finalmente viver como quem realmente é? Existe um ponto em que você precisa escolher entre continuar se escondendo atrás da máscara da aceitação ou dar um passo arriscado em direção à vulnerabilidade. A palavra vulnerabilidade costuma soar como fraqueza, mas, na verdade, ela é a essência da coragem. Porque coragem não é a ausência de medo, é a decisão de se expor mesmo diante dele. É se permitir ser rejeitado, criticado, desaprovado e ainda assim permanecer fiel ao que é. Quando você se abre para a vulnerabilidade, rompe o ciclo da dependência da aprovação externa. Isso não significa agir de forma impulsiva ou desrespeitosa, mas sim escolher a autenticidade mesmo quando ela ameaça incomodar os outros. É o momento em que você se permite dizer o que realmente pensa, assumir seus desejos mais genuínos e viver de acordo com valores que são seus, não herdados ou impostos. Aqui, a filosofia existencial de Viktor Frankl ganha força. Não podemos controlar todas as circunstâncias,
mas podemos sempre escolher nossa atitude diante delas. A vulnerabilidade é exatamente essa escolha consciente de enfrentar a incerteza sem fugir para a máscara confortável da aceitação. Ao invés de ser escravo da opinião dos outros, você assume a responsabilidade de ser quem é, custe o que custar. E há uma transformação profunda quando esse movimento acontece, porque é na vulnerabilidade que você encontra conexão real. Não existe intimidade sem risco, não existe amor verdadeiro sem a possibilidade da rejeição. Ao se mostrar como é, você abre espaço para vínculos autênticos, que não dependem da persona fabricada. O mais interessante é que a vulnerabilidade, embora pareça abrir rachaduras, na verdade cria raízes. Ela fortalece porque libera a energia que antes estava presa em sustentar uma imagem. É como soltar o peso das defesas e, de repente, respirar com liberdade. Você descobre que ser rejeitado dói muito menos do que se perder tentando agradar. A vulnerabilidade, então, não é um fardo, mas um portal. É através dela que você cruza a linha entre viver na ilusão da aceitação e viver na força da autenticidade. E esse é o ponto de virada, porque se expor não é o fim do mundo, é o começo de uma vida em que você deixa de ser apenas um reflexo do que os outros esperam e começa a ser a expressão do que realmente é. E agora surge a pergunta essencial. Se a vulnerabilidade abre esse caminho, o que acontece quando você aprende a transformar essa exposição em aceitação de si mesmo? Durante toda a vida, fomos condicionados a acreditar que o valor de quem somos está nas mãos dos outros. Se eles aprovam, somos dignos. Se criticam, somos insuficientes. Esse condicionamento cria uma prisão invisível, onde cada gesto é medido pela reação alheia. Mas a verdade é que nenhuma quantidade de aceitação externa será capaz de preencher o vazio da não aceitação interna. Enquanto você depender do olhar dos outros para se sentir válido, viverá em constante oscilação, como uma chama ao vento, apagando-se ao menor sopro de desaprovação. A autoaceitação, por outro lado, é a base sólida, onde nada externo tem poder absoluto. Ela não significa se acomodar ou ignorar falhas, mas reconhecer que você é digno de existir exatamente como é, com imperfeições, medos e limites. Quando você começa a se aceitar, deixa de correr atrás de aplausos e começa a caminhar em direção a si mesmo. E nesse processo, a voz interna, antes abafada pelas expectativas alheias, ganha espaço para se manifestar. Esse movimento não é apenas psicológico, é existencial. Kierkegaard dizia que a angústia nasce do desencontro entre quem somos e quem fingimos ser. A autoaceitação resolve esse conflito porque nos alinha novamente à nossa essência. Não significa que todos gostarão de você, mas significa que, pela primeira vez, isso não importa. Quando você se aceita, a rejeição deixa de ser uma sentença e se torna apenas uma opinião entre muitas. A neurociência mostra que o cérebro busca constantemente sinais de segurança. A aceitação externa pode dar alívio momentâneo, mas é instável. Já a autoaceitação cria um estado de coerência interna que reduz o estresse, fortalece a resiliência e amplia a clareza. O paradoxo é que, quando você para de implorar por aceitação, começa a atrair conexões mais verdadeiras. Pessoas passam a se aproximar não da sua máscara, mas da sua autenticidade. Esse é o momento em que o jogo muda. O medo de não ser aceito perde força porque o centro de gravidade não está mais do lado de fora, mas dentro de você. A aprovação externa se torna apenas um eco, nunca mais o fundamento. E nessa liberdade, nasce uma pergunta inevitável. Se você já não precisa ser aceito por todos, o que fará com essa nova possibilidade de existir em sua forma mais genuína? Buscar ser aceito por todos parece um gesto de sobrevivência, mas na verdade é a armadilha mais sutil que a mente cria. Passamos a vida acreditando que precisamos da aprovação de colegas, familiares, estranhos e até desconhecidos em redes sociais para provar que temos valor. Mas cada passo dado nessa direção nos afasta de nós mesmos, porque a aceitação universal é uma miragem, e o preço de persegui-la é a perda da própria identidade. Quando você percebe isso,
algo se rompe dentro de você. É como acordar de um sonho onde sempre estava tentando agradar e, de repente, ver que a sua vida não precisa mais ser moldada por esse esforço. A pergunta que surge é inevitável. Quem é você sem a necessidade de agradar? Talvez alguém mais ousado, mais honesto, mais vivo. Talvez alguém que finalmente tenha coragem de dizer não, de se posicionar, de não corresponder às expectativas. Esse alguém não está escondido nos outros, mas em você, esperando ser reconhecido. A filosofia existencial já nos alertava que viver sob a tirania da aprovação alheia é escolher a inautenticidade. Sartre dizia que somos condenados à liberdade, e isso significa assumir a responsabilidade de viver sem escudos, sem máscaras, sem transferir ao outro a medida do nosso valor. Jung nos lembrava que só ao integrar a sombra conseguimos nos tornar inteiros, e parte dessa sombra é a nossa dependência secreta de aceitação. Viktor Frankl mostrou que mesmo nas piores circunstâncias, ainda podemos escolher nossa atitude, e escolher a si mesmo é sempre o gesto de maior liberdade. Essa é a mensagem que permanece. Não há prisão mais forte do que a que você mesmo constrói para ser aceito. E não há libertação maior do que descobrir que a opinião dos outros nunca definiu o que você é. Hoje você pode começar a viver sem precisar se encaixar em todos os moldes, sem precisar de todos os aplausos, sem precisar da ilusão de perfeição. Então, pergunte a si mesmo agora: se você tivesse a coragem de não precisar da aceitação de ninguém, quem você finalmente teria a chance de ser?